Falar, vou me preparar, não sei o quê. Que era o ano da eleição do Santos. Daí o 2009. Que daí era o ano de eleição, que eu tinha saído do Curitiba em, sei lá, abril de 2009, e tinha a eleição do Santos em novembro. E daí era a briga, era o Marcelo Teixeira com o Luiz Álvaro, que eram as duas chapas, o Laor, não né? sei o que, o Laor. Uhum. E daí o Laor me chama, através do Fernando Silva, que era o diretor de futebol, e falou, ó, Jamel, a gente quer que você seja o executivo de futebol do Santos se a gente ganhar a eleição. Eu falei, porra, cara, é o Santos, né, velho? E eu tava com bons trabalhos como gestor, porque no Barueri deu muito certo, no Coxa deu muito certo. Sim. E daí ele me chama e ele fala assim, ó, eu só te peço uma coisa, que eu não quero entrar pra história do Santos como o presidente que caiu com o Santos. A tua missão é o Santos não cair. A gente vai ter problema financeiro, o time, não sei... Tem um moleque lá, um filé de borboleta. Tal de Neymar. Tem um outro que dorme no campo, um tal de Ganso. Tem um que não faz gol em ninguém, um tal de André. Tem dois ex-jogadores, o Léo e o Renato. O Edu. E tem, pô, o time não sei o que e tal, porra. Daí eu falei, não, tudo bem, você me pede isso, e a única coisa que eu peço é que você não use meu nome na campanha de eleição. Porque eu me dou bem com o Marcelo Teixeira também. Sim. E eu sou Santos, eu não quero me meter na política do Santos. Vocês que se resolvam aí. Eu quero daqui 10 anos, o Marcelo Teixeira tá lá, tá o Rueda, tá o Pérez, tá você, tá... Eu quero chegar no Santos e não ter, falar assim, esse cara foi dessa linha o nome, política. Sim. Então eu sou Santos. Vou ser Santos. E, pô, aí deu muito certo, cara. Ele não usou meu nome, ele ganhou a eleição. E daí a gente montou aquele time de 2010 que foi... Não, e aí a gente vai encerrar o papo com isso, porque eu queria... O executivo de futebol, um cargo, pra quem não sabe e tudo mais, é um cargo importantíssimo ali, não só pra fazer as contratações, mas pra encaixar esse time, né? Isso que é importante dizer. Você vinha de 2 bons trabalhos nessa parte de gestão. E, cara, como que foi montar esse Santos? Quando você chegou lá dia 1, o Laor ganhou, executivo, como que foi você olhar a planilha lá dos nomes e falar, cara, esse é o time que a gente tem? Cara, a gente chegou antes, né? Dia 1 a gente já tava família, né? A gente, quando ele ganha a eleição, sei lá, acho que é em novembro. Sim. E daí ele só vai assumir no dia 1º. Mas aí tem a transição toda de você não pode esperar até o dia 1º de janeiro pra fazer o time. Então você já tinha que fazer o time. Primeiro desafio foi o treinador, né? Quem que tava no Santos na época? Era o Luxemburgo que saiu, sim. Porque o Luxemburgo era com o Marcelo Teixeira. Então o grupo do Marcelo Teixeira era o grupo do Luxemburgo. Sim. E daí o Laor, já eu tava trabalhando, eu falei, ó, cara, tem que trazer o Dorival Júnior. Eu trabalhei com ele no Curitiba, é o perfil, gosta de trabalhar com molecada, a gente vai ter um time de moleque, não vai ter pra contratar estrela. Ele tava no Vasco, Dorival. Então ele sobe com o Vasco, o Rodrigo Caetano, que é da seleção, era o gerente do Vasco na época. Sim. E ele sobe com o Vasco. E o Rodrigo Caetano quer renovar com o Dorival pra pegar o Vasco na primeira. Claro. E daí o Dorival falou, porra, cara, na ruim eu vim aqui no Vasco e tal. Eu falei, pô, Dorival, você tem que vir pra cá. O que o Fabinho fez agora, de ir na casa dele lá em Florianópolis. Você foi lá? Eu fui, cara, mas como o Santos. Sim. Pô, Dorival, cara, a gente já trabalhou bem no Coxa, cara. Você sabe como eu trabalho, você sabe que a gente se dá bem. Ele falou, porra, caramba, vai ser legal. Eu conheço esse moleque, eu já vi. Porra, daí ele ficou naquela, e daí faz uma reunião, outra reunião, e não sei o quê. Daí fechamos com o Dorival. Porra, fechou com o Dorival. Primeiro pilar tá... Eu falei, ó, Luiz Álvaro, cara, esse cara vai dar certo aqui. Daí tá bom, e o time? Eu falei, o time tem os moleques que são bons pra caraca, mas não sei se esse Neymar vai jogar pra caramba, pode jogar pra caramba como não. Sim. O Ganso, craque, mas eu não sei se pegar um clássico, torcida aí, como esses caras... Esses não eram testados, eram meninos, né? Como eu fui menino também, que eu era uma promessa e arrebentei, e os caras arrebentaram. E daí começa a montar o time, cara, daí é loucura, né? Quais foram as contratações, assim, da época? Então, daí não tinha dinheiro. Daí o presidente, o Luiz Álvaro falou, ó, cara, tem que, ó, eu escutei aqui que o Léo tá velho, que o Edu Dracena é ex-jogador, não sei o quê, daí... Fizemos uma reunião nossa, né? Sem a diretoria. Eu falei, Dorival, e aí? Falei, não, Edu Dracena e o Léo tem que ficar, velho. Daí eu falei, eu também acho, os caras tem que ter um cara experiente. O Edu bem, cara, ele vai ser nosso capitão, cara. O Léo, pô, é o melhor lateral esquerdo da história do Santos. Sim. Vamos contar com os caras, vamos recuperar esses caras. Bom, beleza, e aí? Precisa do quê? Eu falei, ó, precisa de um zagueiro. Dorival, concordo, precisamos de um zagueiro raiz. Carcamana aqui. Xeripau. Daí trouxemos o Durval, velho. Do esporte. Porra, cara. Campeão da Copa do Brasil em 2008. Durval entrou no nosso time. Ele e o Edu Dracena, cara. Azeitona. A defesa, sacanagem. Beleza, precisamos do quê? Pô, precisamos de um volante, que o time tá precisando de volante. Daí tinha o Rodrigo Soto. Sim.
que era o capitão do time. Sim. Era o Fábio Costa, que já tinha um negócio pra sair, porque ele era muito ligado ao Marcelo Teixeira. Sim. Falou, o Fábio Costa não dá pra ficar, cara. Tá bom, daí eu falei com o Fábio Costa, daí ele foi emprestado, a gente pagando uma parte pro São Caetano, não sei o que lá e tal. E o Rodrigo Souto, cara, falou, pô, Rodrigo Souto, os moleque ficam meio assim com ele é muito grande, os moleque ficam meio assim com ele e tal, e o Rodrigo Souto queria sair, já tava vendo que não era muito o lado dele, daí falou, e se a gente trocar o Rodrigo Souto pelo Arouca? Peraí, você é o responsável dessa troca. Eu não, a gente. Sim. A gente. Eu falo assim... Eu nunca falo eu porque, cara, eu nunca fiz nada sozinho. Foi genial, cara. Era a gente. Na hora que eu falo isso pro Luiz Álvaro e pro Fernando Silva, que eram os meus chefes, Sim. falou, você tá louco, Jamé? Rodrigo Souto é o nosso melhor jogador, cara. É nosso capitão, é nosso O Arouca, banco de São Paulo? O Arouca não joga de lateral no São Paulo. Sim. Eu falei, não, cara, eu lembro do Arouca no Fluminense, o Dorival conhecia ele, falou, vamos trazer esse cara. Esse moleque vai vir aqui, ele vai arrebentar. Porque ele já tinha o desenho do time na cabeça. O Wesley tava voltando do Atlético Paranaense, que os caras falam que o Wesley não prestava pro Santos, foi emprestado pro Atlético Paranaense. Daí ele falou, vamos ficar, vai ser o Edu Dracena, o Durval, o Wesley e o Arouca. E daí a gente vai botar os moleques pra jogar na frente. Eu falei, caraca, Dorival, vai ser... Pode dar muita merda. Ou como pode dar muito certo. Muito certo. E daí a gente faz a troca com o Arouca pelo Rodrigo Souto, cara. Que os caras meteram o pau em mim, cara. O Jamel tá louco. O Rodrigo Souto é referência. E era mesmo, cara. Jogava pra caramba. O Rodrigo Souto jogou muita bola. Eu, como São Paulino, tudo bem, mas e daí nós pegamos o Arouca, cara. Os meus amigos mesmo, São Paulino, falam, pô, Jamel pegou um mico aí, hein? Pô, obrigado por você mandar o Rodrigo Souto pra cá e pegar o Arouca e tal. Cara, o Arouca arrebentou, foi pra seleção. Um dos melhores jogadores daquele Santos. Foi pra seleção. Na Libertadores de 2011, ele foi um dos caras que carregou o piano. Sim. E daí começa, né? Daí aquele negócio, começa a dar muito certo tudo. O time começa a jogar bem. Daí vamos contratar 2 laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo. Fala, tem um moleque aí, um tal de Danilo, que joga no América Mineiro. Pô, a gente foi atrás, começou a tirar informação, falou, porra, Dorival. E aí, cara? Falou, pô, Jamel, acho que... Pô, trouxemos do Danilo, cara. 3 Copas do Mundo e tal. E na esquerda, tem o Léo, mas precisa de alguém pro Léo. Alexandre. Pô, trouxemos o Alexandre do Atlético Paranaense de graça. O Alexandre, a carreira. Copa do Mundo. Copa do Mundo, Juventus, só jogou. Então, deu... A gente teve um olho acertou muito bom. E acertou muito, que não é normal acertar tanto assim, né? No gol, tinha o Felipe, que só saiu porque fez um negócio lá do mão de alface, lá não sei o quê. O Rafael. E daí entrou o Rafael, cara. Porra. Rafael Cabral, que é... O André começou a fazer gol que não parava mais. Mas, ó... O Madison. O Madison, o Zé Love. O Zé Love. Os caras que falam, Zé Love só balada. O Zé Love jogou, foi o centroavante da Libertadores. Foi o centroavante. Deu muito certo tudo. Quando você chegou e viu o primeiro treino do Neymar, qual foi a sua reação? Falei, esse moleque vai arrebentar. Se ele tiver a linha... ele vai arrebentar. Mas, como a gente já viu vários igual, não igual, mas com um potencial parecido com o do Neymar, puta, ele pode se perder, ele pode não dar certo, pode vir lesão, mas se esse moleque der tudo certo pra ele, esse moleque é pra ser nível Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Na época ele tava na transição, ele já tava no profissional? Ele já tava no profissional. Quem subiu ele da base pro profissional foi o Luxemburgo. Luxo. Quando a gente chegou, ele já era jogador profissional. Certo. O Ganso também. Certo. Então muita gente fala, vocês subiram o Neymar. Não, o mérito foi da base do Santos. Não só do Luxemburgo, mas do seu Lima, do seu Zito, do trabalho da base. A gente pegou os caras no final. Já ali. No estágio ali, o filé. O Santos aí dos 10 anos. A gente pegou ele com 16, 17. Sim. Mas a gente via que o time podia rolar. E daí veio o Robinho. Que a história do Robinho é outra... pode falar? Claro, pô! A história do Robinho é outra coisa, cara. O time tava bem já. Jogando bem, não sei o quê. E daí, pô, o Robinho era o ídolo do Neymar, do Ganso, dessa molecada. E meu também. Eu gostava do Robinho como jogador, o caramba. E a gente tá na concentração do Santos, depois de um almoço, vendo o jogo do Manchester City contra não sei quem. O Robinho... filmou um Robinho no banco com um bico desse tamanho, assim, ó. Você via que ele tava pé, Davi. E todo mundo lá vendo o jogo, porra, tomara que o Robinho entre, todo mundo tecendo. A gente no telão, vendo o jogo, o Luiz Álvaro tava o Armênio Neto do marketing do Santos, tava o Dorival, tava o Neymar, tava o Ganso, tava o teve o Marquinhos também de contratação. Marquinhos do Avaí, né? Que foi um cara que hoje é o gerente do Avaí. Ele tá trabalhando como gestor também. Foi um cara que
Ajudou muito a segurar essa molecada que eram tudo maluco, né? E daí a gente tá vendo o jogo, o Robinho vai entrar, todo mundo, tal, pô, os moleques, né? Sim. Tava lá. Vai entrar o Robinho, agora vai ter pedalada, agora vai, não sei o que. O Robinho entra, não dá 3 minutos, ele pega na bola 2 vezes, o zagueiro do time dele é expulso. Daí o técnico tira ele e põe um zagueiro. Porra, ele sai do campo, cara, saindo fumaça da cabeça. Daí o Luiz Álvaro falou, olha como o Robinho tá bravo, tá, não sei o que. O presidente falou isso do nosso lado, vendo o jogo. Daí ele falou assim, porra, ele podia voltar pro Santos, né? E me olha. E eu falei, como dizendo assim... É pra ir atrás? Eu falei, Luiz, o Dorival tava perto, eu falei, e aí, Dorival? Pô, porra! Trouxesse o Robinho com essa molecada aqui, o Robinho vem aqui, meu, a gente vai voar. Sim. Daí o Luiz Álvaro falou assim, não, eu falei brincando, mas vocês acham mesmo que ele encaixa no time? O time tá bem já. Ele vai jogar onde? Eu falei, não, o Dorival falou, não, ele vai jogar. Fica tranquilo. Traz o Robinho aqui, você vai ver o que vai acontecer. Cara, e nessa brincadeira, o Luiz Álvaro falou, eu tô falando sério. Daí tava o Neto, né, o Armênio Neto, do marketing, o Luiz Álvaro falou, você acha que a gente consegue fazer um patrocínio, um não sei o que, de trazer o Robinho pro Brasil, trazer o Robinho de volta? O Armênio falou, dá, hein? Gostei da ideia. O Fernando Silva, que era o diretor de futebol, falou, pô, eu conheço uns caras que pode... Pô. Isso foi no sábado pro jogo domingo nosso. Na segunda ou terça-feira foi o Armênio Neto e o Fernando Silva pra Manchester. Trouxeram o Robinho, velho. Então começou numa resenha assistindo o jogo. Começou assistindo o jogo, o Robinho puto da vida aqui e tal. Vamos trazer, vamos. Daí fez puta engenharia, de patrocínio, trazer o Robinho, plano de carreira, não sei o quê. Pô, e o Robinho caiu. Também foi assim, estreia contra o São Paulo, ali na Barueri, faz um gol de chaleira, de letra. Aquele jogo que o Neymar vai bater o pé na paradinha, o Rogério Ceni cai. Sim, eu lembro. O Robinho estreia nesse jogo, cara. Então, quer dizer, aquele time de 2010, cara, deu tudo muito certo. Tudo muito certo, cara. Sim, legal demais, cara. E eu falava pros caras, eu falava assim, não é só a parte dos títulos que ganhou, porque ganhou o Paulistão, aquele jogo com o Santo André, que o Ganso falou que não ia sair e tal. Depois teve a Copa do Brasil com o Vitória, depois teve a Libertadores. E eu falava pros caras, não é só os títulos, cara. Pega o time do Santos, todo mundo, em janeiro de 2010, quanto valia? E quanto valeu depois, né? Pega em dezembro de 2010, quanto que o time do Santos valia, cara? Era 1000 vezes mais. Sim. A gente revelou os melhores jogadores da última geração naquele time do Santos. E tudo sem dinheiro, né? Sem não foi dinheiro. contratação a piso de ouro. Sem dinheiro. A gente contratou o Durval, o Alexandre, o Danilo. O Alexandre e o Danilo, que vieram praticamente de graça. O Marquinhos, que veio do Havaí? Eu não sei se ele tava no Atlético Paranaense ou no Havaí, mas eu tava livre, acho. E a troca do Arouca. Nós não gastamos dinheiro, cara. E os moleques? E os moleques que o tal do Neymar, já é o trabalho da base do Santos, que vinha de muito tempo, que vinha da gestão do Marcelo Teixeira, dos outros caras, que daí tem que valorizar isso também, da base dos profissionais que tinham lá. Sim, mas, cara, que resenha, legal demais. Muita resenha.